Olá, gente, estamos com vocês mais uma vez, continuando, né, o nosso tema aqui, tema destas aulas que a gente está fazendo, que é treinar o espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. Treinar o teu espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. E essa é a razão por que muitas pessoas elas têm dificuldades em ser orientadas por Deus. Eu quero, nesta aula, me aprofundar nesse assunto e ensinar mais profundamente sobre isso para que você entenda melhor, tá? Então, vou falar sobre o espírito humano e como você pode treiná-lo para ouvir a voz de Deus para o teu direcionamento pessoal, tá? Então, vamos juntos nessa aula. É a segunda aula, né? E na primeira aula eu falei um pouco assim mais amplo, né? Sobre treinar-se para ouvir o Espírito de Deus, tá? E hoje eu vou me aprofundar mais nesse tema, o espírito do homem, tá bom? Então, fica comigo nessa aula. Se você está aqui pela primeira vez, ainda não assistiu às outras aulas, faz o seguinte, assiste a outra aula, a primeira aula, para que você entenda, para que você consiga caminhar o caminho certo e ir crescendo nesse conhecimento, nesse aprendizado, tá bom? O certo é que esse aprendizado vai mudar completamente a tua história, vai mudar completamente a tua vida, você vai conseguir a ser guiado pelo Espírito de Deus, de uma maneira mais simples, sem tantos problemas, porque eu encontro tantas pessoas que dizem assim, mas eu tentei ser guiado por Deus e deu tudo errado. Como é que é essa história de ser guiado por Deus? Às vezes tem pessoas que eles precisam sofrer muito para conseguirem aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus, e alguns nunca aprendem, né? Então vamos crescer nisso. E se você ainda não está inscrito, se inscreva, né? Acione o sininho das notificações para receber as notificações. Não se esqueça também de deixar o teu like nesse vídeo, porque o teu like vai nos ajudar muito, tá? E outra coisa, se você gostar da aula, compartilha o nosso canal, nossas aulas com mais pessoas e fica atento aí nos nossos vídeos e lives. Aqui embaixo está passando aqui os horários das nossas lives diárias ao vivo, onde a gente consegue responder muitas inquietações e muitas perguntas também ao vivo, tá? Então tá aqui as informações dos nossos vídeos e lives, tá? São todos os dias pela manhã e pela noite, tá bom? Vamos entrar então nesse assunto, o espírito do homem. Eu gostaria que você, de basear isso aqui na Bíblia, né, tem um versículo aqui que eu quero usar como ponto de partida para esse ensino, é aqui, ó, é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios 2, 11, e diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Esse versículo aqui, nós vamos usar como ponto de partida, para nós entendermos essa questão de Espírito de Deus e Espírito do homem, e que você precisa treinar o teu espírito, tá? Para que ele possa ouvir a voz do Espírito de Deus. Aqui tem um conceito bem claro, né? Aqui está botando bem claro que existe o Espírito do homem, que conhece o homem, que sabe as profundezas do homem, que sabe as coisas do homem, tá? E aqui também está falando do Espírito de Deus, que sabe as coisas de Deus, as coisas profundas de Deus, tá? Então, esse versículo aqui nós vamos usar como base para a gente entender, tá? Que existe o espírito do homem, que cada pessoa tem um espírito, e que esse espírito que está em nós, é através dele que Deus vai nos guiar. Uma coisa que você tem que entender é que quem tenta guiar o homem de fora para dentro é o mal, o diabo, né? O diabo tenta guiar o homem por sinais aqui externos, por coisas que acontecem, mas Deus não age dessa maneira. Deus tem o plano, o propósito de guiar cada um de nós pelo seu espírito, que está ensinando o nosso espírito, ou seja, de nos orientar pelo espírito. Muitas pessoas elas não entendem isso e elas buscam ser guiadas pelo Espírito de Deus, mas não treinam o seu espírito. Então elas querem ser guiadas por Deus, mas não treinam o seu espírito para poder obedecer, ouvir a voz de Deus e ensinar a eles. Então eles têm dificuldades, e é aí que o mal começa a enganá-los, começa de uma maneira sagaz, né, enganar as pessoas,
e impedindo elas de viver uma vida abençoada. Eu tenho encontrado muitos pastores até mesmo, né? Muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que fazem a obra de Deus, mas que têm dificuldade de entender isso que eu estou falando para vocês. Têm dificuldade de entender, e então, porque não treinam o seu espírito, eles passam a viver dificuldades, eles passam a viver problemas, né? Vejo muitos líderes com problemas envolvendo aí finanças, né? Principalmente, envolvendo o trabalho de Deus diretamente, porque eles têm dificuldades de ouvir a voz do seu espírito. Na verdade, eles, por não treinarem seu espírito, eles não conseguem ouvir a voz do espírito tentando orientá-los, tá? Você deve treinar o teu espírito em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que é importante a meditação. Você meditar, você ler a palavra, você ir a seminários, tá? E aprender, né, a treinar, a se treinar para ouvir a voz do Espírito de Deus. Você só conseguirá ouvir a voz do Espírito de Deus pelo teu espírito, quando o teu espírito está treinado, tá? Então, muitas pessoas me perguntam assim, pastor, como é que é esse negócio? Deus fala contigo, Deus te direciona, Deus te orienta. Quando diz respeito a outras pessoas, quando diz respeito a igrejas, eu ouço a voz de Deus. Deus me fala quando é relacionado com outras pessoas, quando é relacionado com a obra, com a casa de Deus, com a igreja. Mas quando é para a minha vida pessoal, e é isso que eu estou falando diretamente sobre a vida pessoal de cada pessoa. Tá? Não estou falando sobre a orientação profética. O dom da profecia, ele é dado para orientar a outros ou a igreja, e não a mim pessoal. Então não é para o meu proveito pessoal. Mas eu preciso viver, eu preciso me guiar, eu preciso caminhar, entendeu? E aí que muitas pessoas não entendem. Eles dizem assim, eu sou muito usado para guiar outras pessoas, mas eu não sou usado para guiar a mim mesmo. Quando diz respeito a eu ser orientado, a eu receber a orientação, eu não recebo, eu não consigo a ser tão bom para me ajudar como eu consigo ajudar outros. E isso se dá a essa confusão que muitas pessoas têm. Porque muitas pessoas, por não serem ensinadas, elas têm uma confusão nesse sentido, tá? De orientação pessoal. Então, eles erram muito na sua vida pessoal, mas conseguem ser extremamente eficientes ao orientar outras pessoas. Por isso você encontra pessoas que eles são grandes líderes do altar, pregadores, profetas, mas você vai olhar para a vida deles está destruída. Então cria na cabeça das pessoas que olham uma confusão. Como é que pode essa pessoa ser tão usada por Deus para me ajudar e ajudar outras pessoas? E como é que a vida dela não dá certo? Como é que a vida dela é essa derrota? E aí nós encontramos muitos pregadores, muitos ministros, muitos profetas derrotados na sua vida. Você olha para a vida financeira deles, é uma derrota. Você olha para a família deles, os filhos desviados e a vida derrotada. Você olha para a vida pessoal, tudo dando errado. A pessoa, às vezes, uma vida bastante precária, porque não consegue entender que, para a orientação da igreja para os outros, você vai ouvir a voz de Deus. O Espírito vai falar e Deus vai falar, e você vai ouvir a voz de Deus. Agora, quando diz respeito a você, você tem que ser treinado, treinar o teu espírito, melhor dizendo, para que você seja ensinado no espírito e você consiga ouvir a voz do teu espírito te orientando e te indicando o caminho que tu deve andar. Muitos chamam isso de orientação do espírito, outros chamam de voz interior, outros chamam de assim, intuição, né? Mas na verdade é a voz do teu espírito falando dentro de você para você fazer alguma coisa, que tipo aquele negócio, eu senti que eu tenho que fazer isso. Eu senti, não é que você sentiu, é que a tua voz interior, a voz do teu espírito te orientou a fazer aquilo, daí você sente que deve fazer aquilo, você se sente orientado a agir daquela maneira, e isso é a voz do espírito falando no teu interior. Então eu quero te dar uma dica, aprenda as duas coisas, aprenda a ouvir a voz de Deus para ajudar outras pessoas, mas também aprenda a treinar o teu espírito, a treinar o teu homem interior,
para que você consiga discernir as orientações de Deus, você consiga receber essas orientações e mais. Aprenda também a ouvir essa voz interior que vai direcionar a você. Então existem duas coisas: a voz de Deus te orientando para você orientar outras pessoas, para você ajudar outras pessoas, te dando aquilo que a gente chama de dons de revelação, para você orientar outras pessoas, e daí você vai orientá-las por esses dons. Só que esses dons de orientação, esses dons de revelação, eles são para orientar outras pessoas e a igreja, e não para proveito pessoal. Na tua vida pessoal, você vai precisar ouvir a voz do teu espírito, do teu homem interior, para te direcionar, para que você caminhe esse caminho. Provérbios 20, 27 diz assim, ó, Provérbios 20, 27 diz assim, ó, olha só, Provérbios 20, 27. Deixa eu colocar aqui para nós aqui, para a gente ler essa palavra, porque ela também vai falar muito ao nosso coração, ela também vai falar muito a nós, porque em Provérbios 20, 27 está escrito assim, ó, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Ou seja, Deus, ele quer que a luz que te oriente seja o espírito, o teu espírito, o espírito do homem, entendeu? Então Deus, ele tem o propósito de te guiar dessa maneira. Claro que o diabo, que confunde as pessoas, o diabo que causa confusão, ele quer que você acredite que Deus vai te guiar por sinais externos. Ele quer que você viva dependendo de sinais externos, e mais, que você nunca treine o teu espírito para ouvir a voz de Deus. E isso é muito perigoso. É muito perigoso qualquer pessoa ser guiada por sinais externos. É muito perigoso qualquer pessoa se permitir depender de sinais externos para ser orientado na sua caminhada. Daí a pessoa vai errar muito. Eu conheço muitas pessoas que erram muito, né? Porque são guiadas por sinais externos, porque se permitem ser guiadas por isso, e o diabo, ele se vale disso. Ele se vale disso. Por quê? Porque quem quer te guiar por sinais externos é o diabo. É o diabo que quer que você dependa disso. 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vou colocar aqui para nós, ó, 2 Coríntios 4, 4, o que que diz lá? Diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que a ninguém, olha, que é a imagem de Deus. Aqui nesse versículo está mostrando que o Deus desse século, quem comanda esse século, esse mundo, é o maligno. Então o mal, ele é o Deus desse século. Então ele pode usar as coisas materiais para tentar confundir você. Então quando você se permite ser guiado por sinais externos, você está se colocando numa situação muito perigosa se você está querendo servir a Deus, se você está querendo andar no caminho de Deus. Eu vejo muitos crentes, muitos cristãos que vivem essa confusão. Por quê? Porque por eles não dominarem, eles não saberem muito bem a respeito desse assunto que eu estou falando, e também não se aprofundarem para conhecer, ou seja, não estudarem para conhecer, eles pedem esses sinais externos, tipo, Deus, faça isso para mim saber se eu devo fazer aquilo. Deus me dá isso porque daí eu vou fazer aquilo, sabe? E daí quando você anda dessa forma, você está sendo guiado pelo mal, e o mal vai criar armadilhas e vai criar circunsituações para atrapalhar a tua caminhada, para atrapalhar o teu caminho, tá? Gideão, no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 6, do versículo 37 ao versículo 40, ele usou um novelo de lã, né, para receber a orientação de Deus. E muitas pessoas usam isso, esse acontecimento, e dizem, não, então eu vou fazer igual a ele, eu vou pedir um sinal de Deus. Só que Gideão pediu esse sinal no Antigo Testamento, ou seja, numa aliança diferente, num tempo onde o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não trabalhava da mesma maneira que ele trabalha hoje. O Espírito Santo, ele vinha esporadicamente sobre alguém, em algum momento, o profeta, o sacerdote ou o rei, e depois ele saía. Então ele não habitava no homem,
Ele não habitava no interior do homem. Então, Gideão era um homem natural guiado por sinais externos. E Deus precisava lidar com Gideão ali com sinais externos, porque Deus não estava habitando dentro de Gideão para orientá-lo. Já no Novo Testamento, o Espírito de Deus ele habita no interior do homem e ele se comunica com o Espírito do homem, entendeu? Então, Deus, no Novo Testamento, orienta os homens não por sinais externos, como foi ali, mas por orientação interna, numa nova aliança. Então, eu quero dar um conselho para você. Aprenda a ouvir a voz do teu Espírito para te orientar, para que você tenha sucesso. Eu me lembro que eu encontrei um pregador da palavra, e esse pregador da palavra, depois de errar muitas vezes, depois de mudar de cidades, depois de mudar de lugares, depois de mudar de igrejas, depois de ir para lá e para cá, ele me disse assim: eu pedi sinais a Deus, e Deus me deu sinais, e eu não entendo por que tanta coisa deu errado na minha vida, porque tanta coisa deu errado no meu ministério. E todas aquelas coisas deram errado no ministério dele, porque ele dependia dos sinais externos e pedia esses sinais externos, e o maligno que ouvia isso se misturava a esses sinais para enganar ele, para tratar de destruir o caminho dele. Então, naquele dia que ele falou aquilo para mim, eu ensinei a ele, eu falei para ele sobre esse assunto. Eu disse para ele: comece a treinar o teu espírito, o espírito que está dentro de você, o espírito do homem, e o Espírito Santo vai se comunicar com o teu espírito. E o Espírito Santo se comunicando com o teu espírito vai te orientar, vai orientar você, vai orientar você, vai orientar a tua caminhada, vai orientar o teu caminho e vai tirar todas essas confusões e vai tirar todos esses atropelos que acontecem no teu caminho. Então ele me ouviu e colocou em prática aquele ensinamento básico que eu dei para ele e começou a meditar na palavra sobre esse assunto, começou a estudar sobre esse assunto, começou a entrar em oração. E quando ele entra em oração, quando ele estabelece essa conexão de oração, essa conexão de meditação na palavra, essa conexão espiritual profunda, as coisas começaram a dar certo e a vida ministerial dele se transformou. Então eu quero dar um conselho para você em qualquer área da tua vida. Aprenda a ouvir e a obedecer a voz do Espírito de Deus dentro do teu espírito, ou seja, as orientações do Espírito dentro de você. Tá certo? Olha só, gente, espero que você tenha tirado proveito dessa aula. Tem mais aulas, então se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, se inscreva aqui, faz parte das nossas aulas, porque eu tenho certeza que durante essas aulas você vai crescer muito na tua vida no Espírito e você vai começar a viver uma vida de prosperidade, tá bom? Forte abraço para você, eu espero você na próxima aula e não se esqueça, quem é inteligente, vem com a gente, até a próxima aula, tá? Se você não viu a primeira aula, assista a primeira aula, tá? Tenha cuidado de assistir essa primeira aula, tá certo? E vai anotando aí, se você tem alguma pergunta, vai fazendo essa pergunta para nós queremos ouvir a tua pergunta, tá? Não deixe de fazer as perguntas, porque a gente quer responder você, tá certo? Forte abraço para você e até a próxima aula, se Deus